Bom dia, Brasil! Bom dia para você no Instagram, no Facebook. Começamos muito bem. Que música sábia, hein? Gratidão a você que está se achegando no nosso Instagram, do Centro Clínico São Miguel Arcanjo, do Facebook e também pelas redes sociais da Comunidade Católica Dom de Deus. O nosso bom dia. Bom dia, doutora Carla. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Cíntia. Bom dia, você que nos acompanha. Obrigado por nos permitir novamente adentrar em sua casa para esse momento de bate-papo. Eu adoro esses dias de bate-papo, Zac. É isso aí, essa conversa gostosa, esse momento de reflexão, de parar um pouco, para aprender um pouco mais também, né? Como diz a música, eu sei que nada sei. Ou ando devagar, porque eu já tive pressa. Né? E hoje, dia 6 de agosto, dia da Transfiguração do Senhor, e o nosso bom dia a todos os baianos, a Salvador, celebrando a festa do Senhor do Bonfim, em Brumado, celebrando a festa do Senhor Bom Jesus, e lá também na região oeste, Bom Jesus da Lapa, onde se tem um santuário belíssimo em pedra, feito de pedra e luz. Hoje celebram a festa do Senhor Bom Jesus da Lapa, sim. Esse ano com certeza. Esse ano deve ser diferente, né? Deve ser pelas redes sociais, mas é uma festa conhecida a nível mundial, da América Latina também, recebe romeiros de várias partes do mundo. Mas assim vamos dando continuidade. Que bom que você está com a gente. Queremos contar com a sua participação pelo 21 96722 8899. E hoje, doutora Carla, iremos dar continuidade ao nosso tema desafiador. Mas o pessoal está chegando pouco a pouco, né? Vamos falar um pouco sobre provocador. Vamos falar um pouco sobre o Centro Clínico, uns 2 minutinhos, enquanto o pessoal vai chegando, deste trabalho social, aqui o Centro Clínico São Miguel Arcanjo. Você que está aí do outro lado pode ouvir os pássaros cantar, os animais também podem daqui a pouco já começar a se manifestar, porque estamos num ambiente aberto, num ambiente agradável, e o Centro Clínico é este lugar de reintegração humana, espiritual, de convivência também, né, doutora Carla, Cíntia? Sabe, eu fico pensando, né, antes da gente adentrar nesse tema, continuar esse tema desafiador, engraçado, quando eu estou aqui eu tenho uma certa dificuldade em olhar para as câmeras, eu fico olhando para a natureza, né? O cenário é belíssimo, né? O nosso nem tanto, sim, mas daqui para frente o que está à nossa frente é muito bonito. E aí a gente começa a pensar um pouquinho nessa parte contemplativa mesmo da vida, né? Quanto a gente não perde de tempo no corre-corre do dia a dia, né? E não para olhar a natureza, né? Para olhar, para meditar um pouquinho. E aí essa música remete, né, justamente, ando devagar porque já tive pressa, né? E aí você para e começa a olhar hoje, particularmente, né, o que está aqui ao nosso redor. Verdade. Quando a gente está aqui, né, porque você nos vê para cá, olhando para cá, né? Um cenário meio torto, a gente sabe que existe toda uma questão de luz, né? Que existe toda uma questão de luz também, porque senão a gente botaria a gente de costas para lá, para fora, vocês veriam toda a parte da natureza como a gente, né? É o passarinho que está ali. Um dia a gente vai ter uma parede de vidro acústica, aí vai ficar mais fácil. Filha de Maria, aleluia! Aí vai dar para vocês verem o que a gente vê: beija-flor, bem-te-vi, canário da terra. Mas né? Nós já fizemos um encontro terapêutico embaixo da bandeira. Já, mas foi o que a gente falou. falou. Em outro momento vamos pegar um outro ângulo. Um outro ângulo, né? Mas a gente precisa pensar exatamente, eu creio que seja a reflexão do dia, né? Sobre a qualidade de vida, porque muitas vezes pode-se ter aumentado o índice de idosos, mas a qualidade de vida não. Né? E a gente contemplando tudo isso, tendo essa graça, né, de ouvir os pássaros, né, de conseguir respirar fundo. Olhar o canáriozinho da né? terra ali, ó. Né? Diferente. João de Barro. Ontem apareceram vários João de Barro. Aqui que tá com ninhozinho. Já deu o ninho lá, o beija-flor. Beija-flor, Verdade.
Às vezes, gente, o nosso pessoal que tá aqui atrás das câmeras, às vezes até se distrai tirando foto do pentezinho. Do sol, tira foto do sol. E hoje tem um anúncio pra fazer. Você que faz parte do Centro Clínico São Miguel Arcanjo, Pingo tá namorando. Pingo tá namorando a vizinha, a pretinha. Sério? Sério. Jesus. Tá namorando. Como se dará isso? Só o Divino Pai Eterno sabe, mas tudo bem. Eu perdi até alguém lá, perdi o fio da meada. Por enquanto você gostou. Hoje a gente tá piadista, a gente vai chegando, vai compartilhando com quem você sabe que é importante, né? E está A compartilhando. doutora Carla trouxe um fator interessante. Beleza agora? O fator da contemplação. Né? E o idoso, ele traz consigo essa característica também. Do parar, do contemplar. Né? Muitas vezes a gente vê o idoso assim, parado no tempo, né? Como se... Mas está passando pela cabeça dele... Estivesse fazendo memória. Passa ele tantas realidades. Memória, né? Chega a arrepiar. Sim. Nessa experiência da contemplação. A gente presencia aqui, né? Temos a convivência com 2 idosos. Quando eles sentam ali na varanda e ficam se olhando para o tempo... Deve passar um filme na cabeça, Para as flores, para o céu, para as árvores, para os pássaros, né? O movimento da... Isso aí. Das e aí folhas. um recado, né, principalmente para quem traz o idoso dentro de casa e dentro dos apartamentos, né? Verdade. Eles têm a necessidade maior desse contato também com a natureza, com a vida contemplativa. Senão eles vão ver o mundo por detrás de telas ou por detrás de grades. Ou por um quadrado, Por um quadrado que os cercam, né? Então, pensar que o idoso, principalmente se ele está dentro dessas realidades, ele precisa fazer um passeio, ele precisa estar num ambiente aberto para respirar o ar da vida, né? Para ele poder entender que existe, né, essa vida além daquele quadradinho ali. Que ainda existe vida fora daquele quadrado. Fora daquele quadradinho. E aí a gente entra mais ou menos na continuidade do tema, né? Verdade. Quantas vezes o idoso é cerceado disso, né? Desse estar mais em contato, né, com a natureza. Sabemos que existem cuidados, né, doutora, que precisam existir com o idoso por quedas. A gente sabe que a queda no idoso é algo sério, né? Não é como uma criança que cai, se levanta, se rala, quebrou, regenerou em 1 mês, 2 meses, né? O idoso não é assim. Mas existem os cuidados, porém a gente não pode cercear. E aí a gente está tendo oportunidade com essa parada toda, né, de pandemia, de poder analisar tudo isso, né? Sim. Coisas que a gente talvez não parasse para analisar. Sai um pouco dessa pressa, né, que a música traz, né, desse andar com pressa, sem perceber os mínimos detalhes da vida, a simplicidade, né, do dia a dia. Nós já podemos vislumbrar, em meio a tanta dor, né, sofrimento que a pandemia tem causado, um outro lado positivo, né? O pensarmos, e aí entra aquela questão que nós já vamos debatendo várias vezes, né? De ter parado e repensar os valores, a vida, né? E isso daí faz com que hoje possamos olhar a vida com outros olhos. Se vamos continuar com os olhos anteriores, da pressa, do corre-corre, né, ao término dessa pandemia. Eu acho que esse tema ele serve desde o jovem, a pessoa que está na meia-idade, né, e o idoso também. Precisamos pensar na qualidade de vida, né? A vida, ontem mesmo, e várias pessoas têm dito isso, né? Nossa, o dia passou tão rápido. O dia passou tão rápido, né? Mas é porque antes as pessoas acordavam cedo demais, né? Iam dormir logo cedo, né? E não ficavam nessa velocidade desenfreada. É bom construir o mundo? É ótimo construir o mundo, né? Mas ao mesmo tempo, o construir o mundo não pode tolir, né, que eu viva nele, né? Que eu seja uma pessoa que realmente saiba viver, né? Então isso é muito importante também, né? Mas quando se trata de idoso, tem um peso, né, Cíntia? Claro. Existe o peso de se ter um peso
uma inutilidade, né, por conta das limitações da idade. A gente tem que fazer toda uma reflexão e começar a olhar isso aí com outros olhos, né? Com o olhar que o Isaac e vocês estavam falando sobre a questão da sabedoria. Nós aprendemos aqui no processo do Centro Clínico São Miguel Arcanjo esse movimento da mudança de lentes. Me fez lembrar, né? Trocar a lente, trocar o olhar, né? Começar a ter um olhar renovado sobre a vida, sobre a família, sobre, como estamos falando, sobre os idosos. Que olhar a família, que olhar a sociedade está tendo sobre essas pessoas, né? Muitas vezes esse olhar, como a doutora Carla já trouxe, esse olhar de que é um peso, esse olhar de que, né, que é inútil, né? Que não é bem assim. Que é uma sobrecarga para a família. E aí a gente começa a ver, né? Aí tem a família que... E eu vou um pouco, rapidinho, o próprio sistema político, econômico, social tem esse público como um peso. Sim. Percebemos hoje, infelizmente, todas essas mudanças, todas essas articulações que estão tramitando para se prejudicar os idosos. E a grande eles que briga, construíram o país. Exatamente, a grande briga pela Previdência. Que é um Não direito do idoso, ele trabalhou a vida inteira, ele contribuiu a vida inteira. E aí a gente começa a ver essa briga, por quê? Né, tocar nesse assunto? Porque muitas vezes a qualidade de vida de um medicamento, de poder fazer uma atividade física, de ter um cuidador, né, de ser uma pessoa um aparato, que ter muitas um vezes aparato básico na sua velhice, né, nas suas ali quando chegar a melhor idade. A melhor, né? Trocou-se o nome. Agora é melhor idade. É melhor idade, só que muitos não veem essa melhor idade, né? Se você vê, por exemplo, o que seu pai fala sobre essa melhor idade? Velho né? E que ele geralmente fala, velho é uma droga. Sim, fala várias vezes. Ele fala várias vezes. Ser velho é uma droga, é um peso, né? E não é bem assim. Pra nós não é. É ser colocado de lado. É ser colocado de lado e tal. E não é assim. Na verdade, se nós não fazemos o caminho, né, do movimento de incluir o idoso, né, em tudo aquilo que é parte da rotina da casa, da estrutura, né, das situações diárias, realmente ele vai se sentir um peso. Apesar de não ser, né? O nosso Bentinho tá ali. Beija-flor. Tá com filhote. Ih, tá com filhote. Dois filhotinhos. Gente! 2 filhotinhos. Que legal! É porque aqui é um lugar fértil, fecundo. Eu quero saber pretinho. Pretinho e pingo, mas tudo bem. Ai, meu Deus. Depois vocês contam essa Olha, história aí, a Ana pessoal. Maria tá chegou aí. A Karine Quintães. A Cleide Vergete, Tatiana Melo, a Adriana Damasceno, Adriana em Portugal. Beijo nosso. Dia hoje tá chegando, sábado. Olha aí, prepara o Daniel, hein? A Creuza Medeiros, Renata Cury, a Sheila Valverde, a Mônica Quintanilha, Carla Moreira, Maria Ivone, seu Pedro. Bom dia, seu Pedro, gratidão. Bom dia. Temos também aqui a Francisca Maia, a Suelen Alcântara, Kate de Paula, Dani Campos e o Francisco José. A Maria Conceição também, né? Coisa boa, todo mundo chegando aí, participando. Estamos aqui no nosso bate-papo sobre... Agora vamos falar o tema? Isso. Sim. É o idoso na perspectiva do bem viver. Sendo que hoje nós vamos tentar trabalhar a tecnologia e a sabedoria. Sabedoria e tecnologia. E vamos começar com a participação especial lá da Bahia. Vai falando aí, doutora Aguilar, enquanto eu me achego aqui. Seja muito bem-vinda, dona Bezinha. Qual a idade dela, Cida? 77. 77. Gostaríamos que vocês ouvissem esse depoimento aqui. Ela vai falar inglês primeiro, mas tudo bem. Da nossa Bezinha, querida Bezinha, lá da Bahia. Aux input mode. Ouviu? Aprendendo até inglês. Ô Jesus, ô desespero, mas tudo bem. Prestem atenção. Todos. Talvez você não consiga ver direitinho por causa da luminosidade, mas preste atenção no áudio. E depois a gente vai disponibilizar o áudio. Vai estar o vídeo, vai estar nas redes sociais. Onde? Pra frente? Agora sim? Posso dar o play? Preste atenção. Oi lá, meu nome é Alice, eu moro em Brumado, Bahia. Estou aqui querendo aprender
ter mais contato com o computador para aprender alguma coisa que é do meu interesse. Porque eu quero aprender rezar o texto de São Miguel Arcanjo para as mulheres no Rio de Janeiro. E tem uma filha que faz parte. E eu me interesso ver as orações dela e participar também. Me interesso muito aprender. E tchau. Tchau! Muito Muito bom! Vejam só, agora eu vou falar como psicóloga, né? Eu estou aqui como doutora. Isso daí faz com que a gente pare para perceber o interesse também do idoso. Sim. Daquele da melhor idade. Ele só precisa ter uma motivação. Um motivador que leve ele a se despertar para o interesse. Eu costumo sempre citar o exemplo porque para mim ele foi um grande exemplo na faculdade, né? Eu estudei com um idoso de 78 anos, né? Ele se formou com a gente aos 78 anos em teologia e ele era o aluno mais aplicado. Parecia que ele transcrevia toda a aula do professor. Todo mundo, seminaristas, religiosos, todo mundo ia atrás dele, né, para poder pegar o caderno dele, para a gente poder estudar para a prova, né? E se precisasse estudar sobre qualquer matéria, ele sabia explicar tudo para a gente. Ele nunca tinha se formado numa faculdade antes, sim, né? Ele trabalhou durante anos, né, em outra profissão e decidiu fazer a teologia. E ali ele dava um banho na gente pela aplicação dele e se formou aos 78 anos de idade. Existe uma coisa, né, que o jovem muitas vezes não tem: disciplina. O idoso, aí entra toda essa questão, né, da sabedoria do idoso. Ele, quando ele tem disciplina, ele aprende com a vida essa disciplina. Sim. Né? E justamente por conta das limitações. Então, ou ele se adequa, né, às suas limitações e vai aprendendo aquilo que ele pode aprender, e aí com disciplina, esforço pessoal, isso todos nós deveríamos seguir, né? Ele termina dando um show, sabe? Eu trouxe aqui 2 livros. Mas eu quero acrescentar um ponto em relação à disciplina, que o idoso, ele vive uma rotina. O idoso precisa ter uma rotina. E ele tem uma rotina, e aqui uma dica para os cuidadores, para os familiares: é importante que você respeite essa rotina do idoso. Ele vai seguir essa rotina: horário para levantar, horário da alimentação, horário para o estudo, higiene pessoal, para o banho. Ele segue aquela rotina ali à risca. Ver na televisão os programas naqueles horários próprios dele. Tá? Então, para você que cuida de idoso, você que é cuidador familiar, fica essa dica aí. Ou você que é filho a rotina é importante para o idoso. Isso. Né? Ou você que é filho e tem um idoso. É o cuidador familiar. Né? Não gostei do nome. Cuidador familiar. Sim. Cuidador familiar, não é filho, mas não. Deixou de ser filho. Né? Cuidador familiar. Aquele familiar que é responsável pelos cuidados do idoso. Na linguagem técnica, cuidador familiar. Na linguagem afetiva, é filho. Filhos ou netos. Porque assim, na verdade, o cuidador familiar pode ser um sobrinho, pode ser um neto de terceiros graus, entendeu? Abrange vários graus da questão. Isso aí, quando a gente já vê que os filhos terceirizam essa responsabilidade. Sim. A gente pode ver briga já por herança. Pronto, isso aí. Antes mesmo que o idoso falecer. Né? A pessoa já está brigando. Outra briga que se vê muito dentro da família, né? Por eu pagar um cuidador, eu transfiro essa responsabilidade, eu terceirizo isso e não me envolvo nem afetivamente, nem presencialmente. Não, eu já estou mandando fulano para ficar no meu horário. Estou delegando. Delegando, exatamente. Delegando aquilo que é uma responsabilidade minha para o outro. Você pode ter o cuidador, você pode ter a pessoa, mas você, enquanto cuidador familiar, você precisa estar ali olhando. É como uma criança que vai para um berçário, né? E os pais têm que trabalhar, mas eles colocam aquelas câmeras e ficam monitorando.
né? E isso daí é aquele olhar, é o olho do dono que engorda o gado, é o olho do dono que cuida do familiar. Muito bom, gostei. Entendeu? Eu queria aqui, ó, mostrar, eu trouxe 2 livros que eu sugeri primeiramente ao meu pai, por isso eu coloco para vocês. Um deles é A Dádiva do Tempo, Envelhecer com Dignidade, tá dando aí para... Depois a gente mostra aí. E o outro é Envelhecer com Deus. Eu vou ler 2 trechinhos aqui, só para a gente poder pegar, né, alguns pontos, né? Desse aqui, ó, Envelhecer com Deus, que é do Dr. Roque Marcos Savioli. Né? O outro é Gerontologia. Em uma sociedade em que a beleza e a juventude são ícones do sucesso, o envelhecimento é encarado como derrota. Diferentemente das civilizações orientais, nas quais os velhos são considerados sábios pela experiência que se expressa em cada marca de seus rostos. Entre nós, os idosos são colocados à margem da sociedade. É um paradoxo. Todos querem viver mais, porém ninguém quer ficar velho. Entretanto, é uma realidade que a maioria das pessoas vivenciará graças ao avanço da ciência, pela qual a prevenção e a cura de doenças serão cada vez mais frequentes. Nós tocamos nesse assunto, né? Na semana passada, na terça-feira. Vivemos uma vida inteira imaginando que seremos eternos, esquecendo que envelhecer é uma arte e que deveríamos aproveitar cada momento de nossa juventude para desenvolver esse aprendizado. Envelhecer de maneira saudável significa saber entender as marcas do tempo e conviver pacificamente com as restrições e as limitações que o passar dos anos nos impõe. Só aqui nós podemos pegar alguns tópicos, né, daquilo que a gente traz aqui para debater. Só para acrescentar, a Cíntia trouxe o exemplo do colega dela, do senhor, né, da faculdade, e tem um termo que diz, né, que o idoso é esse arquivo vivo, né, doutora Carla? Que pode se explorar ali várias informações através da sabedoria. Cíntia pode até falar um pouco também sobre a transmissão da fé daqui a pouco, né, sobre esses aspectos que o idoso traz consigo, né? Existe um lugar esse arquivo idoso, vivo, né? sim. Existe um lugar dele e que, lamentavelmente, os mais novos não respeitam. É verdade. Não respeitam. E principalmente na era da modernidade, né? Porque pessoas como a dona Bezinha, sim, elas vão e se empenham, né, em aprender. É o enigma da esfinge, né? Decifra-me ou eu te devoro. E aí é muito importante, né, nesse processo, a gente ter paciência até para ensinar, né? Como um dia eles nos ensinaram. De repente não tiveram ou pais, né, ou avós tanta paciência para ensinar, mas hoje como jovens e adultos, né, de meia idade, nós precisamos ter paciência para poder ensinar. Existem hoje formas de comunicação, como nós mostramos para vocês, né, algumas fotos, né, na terça-feira e hoje com esse vídeo da dona Alice, né, que a gente chama ela de Bezinha com todo carinho, né, onde a gente precisa ter toda uma paciência. Eu vou pegar o exemplo da dona Alice, né, ela está há semanas tentando aprender a mexer no Facebook para poder participar do terço de São Miguel Arcanjo e desse momento terapêutico, à distância. Né, como ela falou, não só para ver a filha dela, né, que a filha dela faz parte desta obra, mas para ver as mulheres, né, lá, as mulheres, né? As mulheres são as 2 bitelas que ela diz. Eu existe. Carinhosamente, né, eu aceito isso, dona Alice, como carinho, né, as 2 bitelas. Mas é a doutora Carla, né? A doutora Carla, eu entendo de uma outra forma. Aqui, ó, nós temos um tradutor aqui. Bitela. Nós temos um tradutor. Bitela significa
na Bahia. Grande, na Bahia significa grande. No Mato entendeu? Grosso já significa outra Outra coisa. coisa. Então, só pra traduzir, bitela é igual grande, A forte. gente grande, entendeu? forte. Robusta. É isso aí, que fala firme. É nessa linha mesmo, que dá firmeza também. Então, ela sentiu a firmeza Das da bitelas. gente. Carla, depois vamos procurar no dicionário, né? Doutora Carla fica de fora nessa hora. Vou falar com a Carla. Mas só pra gente poder descontrair e fazer do nosso encontro algo agradável, né? E termina sendo muito bom estar aqui, né? É um assunto sério, seríssimo, que nenhum de nós está fora dessa realidade. Meus cabelos brancos Né? aqui, ó. E triste daquele que pensa que o futuro não vai chegar. Sim. Né? Triste Posso daquele que até pensa. colocar, triste daquele que pensa que a sua velhice não vai chegar. É Exatamente. verdade, eu em dezembro faço 30 anos. A partir dos 27, a velhice já começa a chegar. Hoje eu me olhei no espelho e falei, mas eu tô ficando velho. A partir dos 27, a gente vai ficar velho. A partir da segunda década. Aqui, olha, vocês, vamos voltar aqui. Cabeça que envelhece. Não, Vamos as voltar células aqui. começam a morrer a partir Vamos dos 20 voltar anos. aqui. Você volta. Vamos voltar Vamos aqui, lá, olha. doutora Carla. O outro livro que eu trouxe é A Dádiva do Tempo, né? Envelhecer com Dignidade, né? Ele Tudo a ver, coloca o tudo a seguinte, ver. ó, uma das mais célebres autoras em temas de espiritualidade nos convida a aceitar a velhice como parte natural da vida. Aceita que dói menos. Uma fase em que nos tornamos mais contemplativos. Aquilo que nós Confirma falamos, no início. né? Mas que também pode ser produtiva e profundamente enriquecedora. Este livro nos incentiva a apreciar as bênçãos e procurar vencer os desafios que surgem neste que talvez seja o período mais especial da vida. Olha o outro olhar dado a essa melhor idade, a velhice, ao idoso. Tudo é uma questão de lentes. Com mudança de lentes. Tem O olhar que eu pessoas que tenho... falam, né? Melhor idade por quê? Né? A idade da dor, é a idade da dor de cabeça, das doenças. Tô com do dor aqui, com Dor dor de ali. junta, né? Tem até aquele Mas, na ditado, verdade, tô com dor de junta. nessa fase da vida, quando você começa a entrar nessa fase da vida ali, a partir dos 60 anos, vamos colocar assim, né? Você começa a colocar em prática mais do que nunca tudo aquilo, ou pelo menos deveria, começar a colocar em prática tudo aquilo que você sempre quis fazer na vida, viajar, caminhar, exercícios físicos, né? Tantas coisas que são acessíveis a nós que às vezes não depende do dinheiro. Para você caminhar, você não depende do dinheiro, né? Para você... Hoje a gente sabe que existem as limitações da pandemia, da reclusão social, claro, a gente desse respeita, olhar, né? né? Mas isso aí é para que a gente possa olhar além, para além. Sim, ver programas saudáveis, né? Daqui a pouco sempre vai juntando um dinheirinho para você poder passar ali um período de 3, 4, 5 dias, né? No hotel fazenda, numa praia, se você gosta de praia. Seja lá o que for, isso não é impedimento para ninguém e isso não fere a pobreza, né? Que Deus nos chama a viver. Aqui, Continuando. a velhice nos dá outro tipo de sabedoria. Oferece-nos o autoconhecimento e a oportunidade de conhecer melhor as pessoas com quem convivemos. Para viver bem essa fase, precisamos encará-la de frente, com graciosidade e gratuidade. Ela coloca e analisa aqui as diversas dimensões do envelhecimento, os seus objetivos e as preocupações, as lutas e as surpresas, as possibilidades e as alegrias. Fala sobre o sentimento de rejeição que surge quando nos sentimos excluídos, a tentação de nos esquivarmos das mudanças e o impulso de continuarmos no passado. Né? Descreve que acontece quando antigas relações terminam, quando as pessoas da sua faixa etária vão indo embora, no sentido de irem falecendo, né? Não mostra toda essa mudança, né? Que vai ficando, né? E muitas vezes o vazio,
a solidão, sentimentos de ausência. E aí o idoso pode muito bem se trancar dentro do quarto e viver uma depressão, ou sair e ir buscar, como a dona Bezinha, novas oportunidades. Eu lembro que a pessoa da Carla, né? Eu acho que vocês não conhecem a Carla, né? A pessoa da Carla, assim que os pais vieram morar com ela, né? Que foram morar com ela, a primeira coisa que ela fez foi tirar a televisão do quarto, né? Colocar na sala e começar a levar os pais a interagirem, né? E aí existem duas realidades, uma da lucidez e a outra da demência, né? Que ambas exigem a paciência, porque a lucidez me leva a querer ultrapassar os meus limites e cai a ficha de que o tempo passou, né? E a pessoa antes que vivia dentro de um quadrado de um apartamento, hoje se depara com um quintal grande, com uma casa diferente, né, que é a casa dos filhos. Então vai se sentindo mais seguro, mais segura, e quer ultrapassar esses limites, que se torna, às vezes, um certo risco, com o risco de uma queda e outras coisas mais. E a realidade da própria demência, né? É conseguir lidar e conviver com os outros. No início, né, a mãe dela ficava muito, mas muito irritada, e a gente tinha que ter a paciência com os rompantes, mas depois, hoje, né, ela até ri e fala assim, não entendi nada. E tá rindo. Como é que vocês aguentam? Como é que vocês, minha filha, como é que vocês aguentam, né? No início, aqueles que conviviam ali, né, já com a Carla, né, ela olhava, você que adotou esses meninos, eu não sou vó deles não. Agora quando a gente fala vozinha, não sei o quê, ela já ri, já se sente toda amada, toda querida, né? Então você vai vendo a diferença em 2 anos, né, de tudo aquilo que, como ela chegou que era um comportamento que foi sendo vivenciado, porque o idoso nessa condição ele fica à espera da morte. Aí cada hora que atende o telefone, fulano morreu, fulano tá no hospital, fulano tá doente, tá acontecendo isso. Né? É um filho ou um neto que também adoece, vai fazer uma cirurgia e ele está ali impotente. Sim. Dentro de casa e não pode sair. Né? Então, colocar o idoso em contato com o mundo, aproveitando as redes sociais e virtuais, a tecnologia, ela pode ser muito bem aproveitada para o bem. Mas o idoso, né, consciente, ele também dá muito trabalho, hein? Sim. Né? Porque, veja só, nessa época de pandemia, e aí agora eu falo como doutora, né, mas também como aquela que tem paz, né? Cuidadora familiar. Cuidadora familiar. Ela né? gostou. Gostei desse nome, gostei. A questão da informação. Nós vivemos, né, um período da pandemia onde o vírus entrava pelos nossos olhos e pelos nossos ouvidos. É verdade. Pelas informações. E aí eu fui extremamente rigorosa no que diz respeito a... algumas emissoras. Não, eu nem vou falar as informações. As informações. Porque a internet, você pode abrir aqui assim, e aí eu tive que dar uma segurada na internet para não ter acesso, né, a tantas informações, aos canais de televisão. E né? foi uma orientação coletiva. A restrição, sim, a restrição nos horários, né, para ver televisão, para não ficar o dia inteiro diante da televisão. Pegar assim, vai jogar um dominó, vai ler, arrumei os bons livros para que pudesse ler, né, para que depois pudesse conversar comigo a respeito da leitura, né? Interessante que ele mesmo, isso aí agora eu falo do meu pai, ele mesmo depois começou a pedir à minha irmã vários outros livros, vindo da Canção Nova, eu quero saber. Já vou te contar a novidade, mas vai falando quanto foi. Já me perdi aqui. Não, você estava falando exatamente das informações. Veja só, são fundamentais. Ao invés de deixar o idoso diante da televisão, né, se tornando alienado com informações, uma programação muitas vezes que não diz nada, só vai ser prejudicial,
eu dei bons livros, eu coloquei atividades, né, para fazer, se fosse até um dominó, fosse um joguinho de dominó. Então, faz com que o idoso, ele interaja, ele busque ver a própria situação, a própria condição dele, né, de uma outra forma. Isso daí é fundamental, não adianta. E aí agora houve uma explosão, né, que está aí em Beirute, e aí isso saiu nos telejornais. E aí meu pai estava ali preocupado porque tinha mais toda hora postando aquele mesmo momento da explosão. O que ficou foi o quê? Foi a explosão e a quantidade de mortos, feridos e desabrigados. E aí nós começamos a falar, vamos rezar sobre isso? Vamos começar a pensar que a gente pode levar algo bom para eles? Pedir né, a Deus que ilumine os governantes. Hoje mesmo eu vi a cuidadora, né, ainda pouco antes de sair falando, né? Seu Adenilson, apaga esse vídeo do seu tablet, né? Não fica com esse vídeo toda hora vendo, não, né? Porque é tão triste, né? Tão complicado, aconteceu, vamos começar a mudar o foco, a rezar, né? E ela estava fazendo outra atividade com a dona Gelda, né? Mas ela ali atenta e falando com ele realmente assim, muda o foco, né? Não fica... Porque a tendência do idoso também é ser meio que repetitivo, né? Isso independente de ter demência ou não. Ele se torna uma pessoa mais repetitiva. Eu acho que até na perspectiva, que eu acho que é algo da própria mente, né? De repente a Carla pode falar melhor, né? É para não se esquecer, ou porque se esqueceu de algo, né? Ele reforça aquilo dali. Ou para tentar manter aquilo ali também. Ou para tentar manter. Tá vendo? Para tentar manter aquilo ali ativo na mente. Como se ele se atualizasse com aquilo ali. Com aquilo dali, exatamente. Então, a Ceinha Correia, Simone Castela, a Luaninha Almeida, a Isa de Jesus, Luciano do Mato Grosso, a Adriana Ferreira, Michele Rodrigues, Márcia Rosana, Rodrigo Loureiro, lá em Portugal, coisa boa. A Márcia Rosana diz assim: minha mãezinha é resistente aos nossos cuidados, porque acham que só precisará dos cuidados quando acamar-se. E a Maria da Conceição diz: o tema está muito bom. Em relação ao que a Márcia Rosana diz, né, sobre essa resistência aos cuidados... Eu digo que nada como você, com carinho, com amor, com jeito, com diálogo, não mudar essa resistência. Porque uma coisa a gente sabe, o idoso mais... Só um detalhe. Qual a idade dela, Márcia Rosana? Coloca pra gente aí a idade da sua mãe. Passar aí. Tá? Né? Enquanto isso, eu vou contar um fato aí da minha vida histórica, como sempre eu cito os exemplos dentro disso daí. Pesquisas científicas, dialéticos regionais. Você tá nova, assim. Não, calma, gente. A vida aceita que dói menos. Depois dos 20 anos, a velhice começa a chegar. Calma aí, eu vou falar da atualidade, né? Neste tempo de pandemia, minha mãe não é ainda idosa, ela tem 58 anos. Sua mãe é assim comigo. Né? É assim com a tá quase lá. 60 tá batendo a porta. Isso aí. Aí eu e os meus irmãos... A porta vamos ser as mulheres mais sexy. Sexagenárias. Sexagenárias, essa é a linguagem da minha mãe. Ela tem, a mãe da Márcia tem 85 anos. 85. Olha, resistente. Tem que ter um jeitinho. Meu pai tá com 88. Porque é desafiador mesmo o cuidado com o idoso, tá, às vezes Márcia? se quer tolir, né? É o idoso. A gente que precisa ter a sabedoria de levar ele a entender as limitações sem o tolir, né? Isso é importante. Só pegando aquele exemplo que eu ia falar da minha mãe, né? Há poucos dias atrás ela postou uma foto na praia. Imediatamente, eu, meus irmãos e minha tia, né? Que é irmã dela, mas que foi temporão. Então minha tia é 15 anos mais nova que minha mãe. Imediatamente, vem cá, você tá onde? Você tá na praia? Com esse tanto de gente, não é possível. E são fotos que ela ainda não tinha postado, né? E ela, garota, me deixa. Né? E a gente controlando, ó, a mãe falou que vai para Alcântara, vai pro meio da Alcântara fazer a compra, né? Vai dar a louca que ela não aguenta mais ficar dentro de casa por conta dessa pandemia. E aí ela, me deixa, eu não tô velha ainda não, E aí a gente falou assim,
Ué, mãe, você é a única mãe que nós temos. A gente precisa ter um cuidado com você, né? Mas a gente sabe que não é difícil. E uma senhora de 85 anos, então, voltando para essa realidade, né? 88, né? Como seu pai, 85 como sua mãe, 77, né? Que é lá a dona Bezinha, tem que controlar até de longe, né, Cida? Falar pra ela, mãe, nada de ficar indo na rua, né? Os netos, os sobrinhos têm que ir na rua fazer compras, né? Eu creio que o Rodrigo está confirmando, né? A fala da Márcia, ele colocou assim, achamos que isso acontece na família dos outros. Nessa questão, né, do desafio do cuidar, né? Acontece em toda a família. Em toda a família. E veja só, varia muito. Eu digo por quê? Porque minha mãe, a questão do temperamento, né? O temperamento da pessoa, quando ela vai envelhecendo, isso pode ajudar ou prejudicar, né? O temperamento, muitas vezes, pode dar uma quebrada, uma quebrantada, né? Pode se tornar mais dócil, mais maleável. Potencializar. Ou então potencializar. E a pessoa ficar muito mais... E aí o cuidador familiar, né, tem que ter um jogo de cintura, uma habilidade muito maior. Buscar criatividade da onde nem se imaginava ter. E eu digo uma coisa, a criatividade pode existir, mas o que vai fazer a diferença é o amor. É o amor. Como você vai chegar com o seu pai ou a sua mãe? Respeitar, né? Como a gente falava, um momento de silêncio, a rotina, como o Isaac falava, promover também momentos de alegria que remetem também às lembranças boas dele do passado. Porque veja só, né? Muitas vezes Márcia, não, como é que é? A Márcia falou da mãe dela. Márcia, veja só, muitas vezes nós precisamos entrar no mundo deles. Como da criança. E não fazer com que eles se adequem ao nosso mundo. A meia-idade, gente, ela também é desafiadora. Depois a gente poderia até entrar nesse sentido. Por quê? Porque aquele que está na meia-idade, ele cuida da criança, ele cuida do adolescente e do idoso. Ele está entre essas fases. Existem fases da vida. Então, ele precisa ter habilidades para não se consumir com essas realidades, mas para poder saber lidar e também buscar uma qualidade de vida que interage, que integre a todos, né? Sim. Aqui, agora voltando aqui a questão, né? De entrar no mundo do idoso. Veja só, vai ser muito mais fácil para que ela permita que você tenha acesso a ela, que você entre nesse mundo dela, do que o contrário. Do que você começar a ir tolhindo. Não, cuidado, porque isso pode fazer... cuidado com a faca, porque você pode... Você separa a faca. É isso aí. Entendeu? Não fica dizendo, né? Você não precisa falar nada. Mas você pode botar... Quer ainda fazer um feijão? Então me ajuda a escolher o feijão. Eu posso complementar aí a forma da abordagem. E aí, que o cuidador, tanto o cuidador profissional quanto o cuidador familiar, a forma da abordagem, como você aproxima do idoso, conta muito. A linguagem é o amor. A linguagem é o amor. É o amor. Não tem outra linguagem. É o cuidado, né? Para que você possa conseguir trazê-lo. Porque se você vai na imposição, ele vai como uma criança birrenta e diz não. E tem outro fator também, a questão do ambiente. Se ele está num ambiente que ele está há mais tempo, ou se ele mudou de ambiente, isso também influencia no cuidado. Precisa se adequar. Precisa ter essa cautela, ter essa paciência, esse zelo. Mudança de ambiente, gente, influencia e muito. Não é fácil, por exemplo, se o idoso precisar se desfazer de todos os seus bens da sua casa, nesse caso, né? Porque às vezes tem filhos que vão morar com os pais novamente, mas tem casos em que os pais precisam desfazer toda a sua casa, como foi o caso dos seus pais, e vir morar com o filho. Mas aí o que eu fiz, olha só, eu tô falando eu particularmente, né? O exemplo pode ajudar. O exemplo que eu fiz, eu peguei simplesmente a minha casa embaixo, né? E esvaziei, botei ela para a parte de cima. E a casa deles eu coloquei
onde era a minha casa, quero dizer, da parte de baixo. Os móveis. Então, os móveis, os retratos, O formato do quarto. o formato do quarto, guarda-roupa, os Estrutura do textos, banheiro. estrutura do banheiro, tudo Semelhante. foi semelhante a como era do apartamento deles. É isso aí. Né? A única coisa que ficou um pouco diferente, acho que a única coisa que eu deixei embaixo foi a minha geladeira, que era maior do que a deles. O resto, toda a casa veio para a parte de baixo da minha casa. Isso aí. Durante algum tempo, minha casa ficou meio que pelo... Mi casa, su casa. Mi casa, é o que su diz casa. a nossa amiga Dona Gelda. É um quadrinho que eu botei. Cortinas, né, enfeites, tudo isso foi sendo colocado e eu acho que isso é válido ressaltar, né? Que era deles. Tá, o nosso tempo já está quase se esgotando. A Cida conseguiu a música? Será que... Não? A Mônica diz assim, a Mônica Quintanilha: tenho uma avó de 90 anos. Que benção. Vê a canção nova, mas tem falado que Deus vai levar logo ela. É também que as pessoas da canção nova falam com ela. É o processo natural da vida, né? Se preparar para o encontro definitivo com Deus. De repente Cíntia, ela já Cíntia. esteja se preparando para ir e tentando preparar a família que já está chegando a hora dela, Fala um pouco né? para a gente, né, na perspectiva da fé, sobre essa realidade de se preparar para o encontro com Deus e também sobre aquele aspecto da transmissão da fé. Sim. Eu Fala lembrava pra muito gente. do início, quando a gente falava sobre isso, que a gente tem um curso na comunidade que se chama Árvore da Vida. E lá a gente fala exatamente sobre as fases da vida. E essa fase da vida, quando vai se chegando ali a partir dos 60 anos, 50 anos, né, 60 anos, a pessoa ela já começa a se voltar um pouco mais para a fé, para a espiritualidade. E a tendência é a gente ajudar a fecundar cada vez mais essa dinâmica da fé. Então, levando a ver bons programas, né, a gente indica a Canção Nova, a Pai Eterno, de Vida também, que faz um trabalho bom nesse sentido, TV Aparecida. Isso eu estou falando de tecnologias, meios virtuais, né? Mas, ao mesmo tempo, rezar em família. Tira um dia da semana, ou se possível todos os dias, mas pelo menos um dia da semana, para rezar um terço, para um momento de partilha da palavra. Leva o seu idoso à missa, né? Se possível, se ele aguenta ir à missa, né? Para poder participar, porque às vezes ele era muito ativo e hoje ele já não é tão ativo assim. Então ele gosta de colaborar de uma outra forma. Por exemplo, nesse final de semana nós colocamos, né, preparamos o ambiente. Dona Gelda, seu Denilson participaram do bate-papo na fé, lá sobre o isolamento social, e a Santa Missa do online. É isso, né? aí. Né? Coloca ele para ver realmente retiros, participa, dialoga sobre o assunto que está sendo falado, né? Então isso é... Interage com ele, interagir. né? Isso é muito importante, né? Deixa ele ali no horáriozinho dele, rezando o terço, né? Eu lembro que minha avó todos os dias, 6 da manhã, às 6 da tarde, ela estava ali com a catena dela, com o tercinho dela, rezando o terço dela. Deixa ele num momento, né, de oração e de meditação, respeita esse espaço. Nós esquecemos de falar uma coisa, né? Brevemente, né? Eu ainda quero falar uma coisa aqui para deixar claro para Dona Alice. O índice de suicídios que existe entre os idosos. Sim, né? E aí existe, muito cuidado. É muito importante isso que você foi falando, porque às vezes esse índice também cresce, não só se ele ficar sozinho e isolado em casa, e aí a gente fala objetos cortantes, entre outras realidades, mas também a realidade medicamentosa, tá bom? Em excesso, né? Então a gente precisa ter esse olhar e esse cuidado aí, né? Eu creio que precisamos ter um outro encontro terapêutico para falar de realidades práticas do cuidado com o idoso. Eu também Fica aqui a vejo. proposta, tá? Eu também vejo. Trazer mais realidades práticas a gente teria né? que falar sobre a criança, o Tudo. adolescente, sobre O cada cuidado, o cuidado, em geral, fica aí a né? proposta, tá? É verdade. Pra gente ver. Cada, Temos aqui cada vez surge temas, novos desafios. novos desafios. A Cida colocou assim, ó, a mãe dela é costureira, né? E parou de receber roupas nesse tempo, né? Mais um exemplo dessa Desse produtividade, sentimento, desse né? sentimento de estar sempre Que em fica, ativa, né? né? Exatamente, porque ela sempre fazia, né, concertos de roupa e tudo mais, até fazer roupas também. Mas aí, dona Alice, pegando o exemplo da Dona Alice hoje, Eita. que nos chama de Bitela, que nos chamou de Bitela, ainda bem que se controlou nesse vídeo, né, e a gente que lembrou,
Vou pegar para vocês aqui o significado do que quer dizer bitela. Em qual região? Né? Depende. Fala aqui bitela de uma forma geral, mas eu sei que esse termo é muito utilizado no Nordeste, né? No Centro-Oeste do país. Você falou da praia, na praia com certeza vai falar muito, né? Passa assim, ô bitela! Ô bitela! E aí eu vou dizer, vou dizer pra vocês, qualquer coisa grande, ou pode ser uma mulher poderosa, gostosona, empoderamento né? feminino, uma bitela de carne seca ou de carne, né? De carne seca ou de carne. Eu lembro que minha avó... Eu lembro que minha avó era nordestina e ela falava, ô minha neta, que bitela de pernesse, né? Desse jeito. Ela é uma bitela de mulher. Então, dona Bezinha, a gente acredita sempre no positivo, né? Então a gente sabe que a senhora pegou esse exemplo de bitela pra nós no positivo. Um forte abraço pra vocês, né, que participaram conosco. Isaac aí quer... Doutora Carla, uma mensagem final, né? Hoje foi muito bom. Muito bom. Agradável. Muito obrigado a você que nos permitiu, né, esse momento de descontração, né? Terminar com essa música também é muito bom. Fala das né? fases da Porque vida. Justamente, né? Eu acho que aqui nós também encerramos um ciclo, né? Falamos sobre a criança, adolescente, o jovem, o adulto, a família, falamos sobre os idosos e ver sempre a perspectiva pelo lado positivo. Já existe muita dor no mundo, já existe muito sofrimento no mundo. A gente precisa, eu sempre falo, trocar a lente com que olhamos a vida. A vida ela pode ser muito mais bonita, mais bela do que a gente imagina. Depende de como olhamos para ela. As situações, veja só, eu tenho uma situação de problema em casa, mas como eu olho para isso? Às vezes eu vejo na internet alguns vídeos e eu vejo a colocação do Alzheimer de uma forma, mas eu procuro no canal do CCSMA dar um outro enfoque, aquilo que é a produtividade, aquilo que são as atividades de uma pessoa que tem Alzheimer pode fazer, enquanto ainda pode. Então vamos aproveitar, né? Se ainda não está acamada, se ainda tem possibilidade, vamos usufruir deste momento. O futuro, a Deus pertence. Cíntia. Exatamente isso que eu iria dizer, né? O futuro a Deus pertence, que a gente possa saber viver a nossa vida acreditando que existe um amanhã. Então, se a gente começar de hoje, a gente vai chegar num amanhã mais positivo. Eu quero finalizar com a frase do Papa Emérito Bento XVI, esse homem que tem se consumido pela igreja, pela fé. Ele que coloca assim: uma civilização prosperará se souber respeitar a sabedoria, a experiência dos mais velhos. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até a próxima do nosso encontro terapêutico. Mais uma coisinha, o nosso próximo encontro terapêutico, na terça-feira às 9h15, será diretamente do Casa Irmã Dulce. Dia de Santa Clara, né? E no dia 13, na quinta-feira também, no Casa, porque é dia de Santa Dulce dos Pobres. Essa santa baiana arretada. Então, na próxima semana, nos encontramos no Casa Irmã Dulce. Anjo bom do Brasil. Anjo bom da Bahia. Anjo bom do mundo.